Graça e paz, queridos irmãos, queridos ouvintes, mais uma vez dando continuidade aqui ao nosso culto de oração, nós queremos fazer mais uma breve oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante do Senhor, agradecidos, ó Pai, pelo privilégio de estar na Tua presença, agradecemos pelo fôlego de vida que há em nós. Por cada ouvinte nós te agradecemos, cada irmão, e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha iluminar o nosso entendimento e venha nos ajudar a entender e praticar a Tua palavra a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós queremos iniciar esse texto, eu quero iniciar essa mensagem, dizendo que o tema da nossa mensagem desta noite é o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso que te chama pelo nome. No capítulo 12 de Êxodo, nós temos a instituição da Páscoa, que foi estabelecida por Deus da seguinte forma: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. A comerão. No versículo 12... Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então Moisés, ele é um instrumento de Deus ali usado para libertar o povo de Israel do Egito. Deus, ele tinha o propósito de executar o juízo sobre os deuses do Egito. Cada praga, foram 10 pragas, a praga do primogênito foi a última. As 9 pragas anteriores, cada uma delas tinha o objetivo de mostrar aos egípcios que só haveria um Deus, só existe um Deus, né? E que os deuses que eles reverenciavam tanto, na verdade, não eram Deus. Em Êxodo, nós entendemos que Deus escolhe um povo, Deus escolhe Israel, através de uma promessa que já havia sido feita ali em Gênesis 12, no capítulo 12 de Gênesis. E Deus chama Abraão, lhe faz uma promessa e lhe promete um filho, e que desse filho todas as nações seriam abençoadas. Deus escolhe um povo para revelar ao mundo a sua glória. Israel foi esse povo escolhido por Deus, e Deus cumpre a sua promessa. Ele chama pessoas pelo nome, assim como eu e você fomos chamados um dia. Esse mesmo Deus, ele continua chamando pessoas. Ele nos conhece desde o ventre de nossa mãe, e ele nos chama pelo nome. Ainda para cumprir a sua promessa, ele levou esse povo num período ao Egito. Foi um período de grande escassez, um período de fome, em que Deus tira esse povo para preservá-lo,
e o leva para o Egito, onde eles são alimentados e por fim eles se tornam escravos por 400 anos. Deus chama Moisés então para libertar esse povo. Moisés havia nascido no Egito, mas num determinado momento ele teve que fugir. E então Deus o chama, depois de muitos anos, e através de milagres, sinais e maravilhas, Deus tira esse povo com mão forte do Egito. Deus abre o Mar Vermelho e tira todo esse povo passa a pés enxutos, né? E todo o exército de Israel e Faraó que os perseguia foram mortos ali no Mar Vermelho. Deus fala com Moisés no meio do deserto. No Monte Sinai, Deus chama Moisés e lhe dá os 10 mandamentos. São os mandamentos tão conhecidos pela religião cristã. As leis civis, as leis cerimoniais são dadas e devidamente explicadas a Moisés, para que o direito das pessoas, o direito de todo cidadão, pudesse ser obedecido. Deus estabelece assim uma aliança com Israel. Em Êxodo 25, Deus manda que os filhos de Israel tragam ofertas para a construção do tabernáculo. O tabernáculo é o ápice, é o centro de tudo aquilo que Deus quer fazer ali no livro de Êxodo, durante aquele período do povo de Israel no deserto. O formato do templo, do tabernáculo, os utensílios, a arca, o candelabro, o desenho todo, a planta do tabernáculo foi feita por Deus. E Deus deu a Moisés para que Moisés obedecesse e fizesse exatamente tudo aquilo que Deus tinha ordenado. E no capítulo 40, então, o tabernáculo é levantado. E o mais importante aqui, que lições nós tiramos desse livro tão importante e tão maravilhoso? Em primeiro lugar, que o Deus Todo-Poderoso é um Deus de relacionamentos. Ele vem ao nosso encontro, ele nos chama pelo nome e ele quer que nós estejamos em sua presença. Ele quer também, em segundo lugar, cooperadores para fazer a sua obra. Nós vemos ali que ele ordena que o povo de Israel traga ofertas para que o templo pudesse ser construído. Ali em Êxodo, né, no capítulo 35, do 30 ao 34, nós vemos então o que Deus faz quando ele chama um homem para colaborar com a sua obra. Diz assim: isto é o que oferecerás sobre o altar dos 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. E para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares. A libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdote. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor. Então Deus, ele deseja habitar no meio dos homens. E por isso ele ordena a construção do tabernáculo. Deus quer estar no meio do seu povo.
Deus quer falar com o seu povo. Deus quer santificar o seu povo. E Deus quer ser, enfim, o Deus desse povo. Por isso Deus enviou seu Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. Então, vocês lembram lá no capítulo 12, quando nós falamos do cordeiro? Um cordeiro deveria ser morto, né? Aqui, novamente, depois do tabernáculo pronto, novamente, um cordeiro deveria ser sacrificado a cada dia e ser entregue como holocausto, né? E seria de aroma agradável ao Senhor. Essa era a oferta contínua que o povo de Israel deveria fazer. Mas tudo isso são figuras de algo que Deus queria fazer no futuro a todas as nações. Então, ali no Novo Testamento, nós temos a vinda de Cristo, que cumpriu todas as profecias faladas no Antigo Testamento, através de Isaías, através de Jeremias e todos os profetas que vieram antes dele. O próprio Deus se fez carne, como diz lá em João, capítulo 1, né? No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? O Verbo era Cristo. Ele estava com Deus desde a criação do mundo. Antes de a fundação do mundo, já havia a proposta de Deus para a salvação de todos os povos, de todos os seres humanos. Ele veio para morrer em nosso lugar, né? Ele não era pecador, ele nasceu puro, ele nasceu santo, mas ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos atrair para Deus. Assim como o povo foi tirado do Egito, né, através dessa nova aliança, aquela aliança de sangue feita no capítulo 12 do livro de Êxodo, foi a primeira aliança, né? Nós falamos da aliança do Antigo Testamento. Essa primeira aliança, ela era uma figura da segunda aliança que seria feita através do sangue de Cristo. Então, na nova aliança, com o nascimento de Jesus, né? O nome de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco, Deus que habita no meio de nós, no meio dos homens. Olha que coisa maravilhosa. O nosso Deus, que é tão grande, onde as Escrituras nos dizem que a glória do Senhor não cabe em toda a terra, né? Nem os céus podem conter a glória de Deus. Agora, esse mesmo Deus, ele se faz carne, ele se faz homem, nasce como um bebê e ele vem para nos salvar, para nos resgatar. E ele morre como um vil pecador no nosso lugar, porque sem remissão, sem sangue não há remissão de pecados, né? O sangue deveria ser o pagamento para a salvação dos homens. Então, Cristo veio. A morte não pôde detê-lo, porque ele era o Filho de Deus. No terceiro dia, ele então ressuscita. E depois de 40 dias no meio desse povo, ele ascende aos céus. Ele sobe aos céus. Então, o tabernáculo lá no Antigo Testamento, ele nos aponta para a vinda de Cristo. O Cordeiro morto nos aponta para o sacrifício de Jesus. E, através do seu Espírito, ele habita no meio do seu povo, ele habita em nós. Qual a conclusão que nós tiramos? Como é que nós podemos aplicar isso em nossas vidas? Em primeiro lugar, assim como Deus chamou Abraão, o pai da fé, ele foi considerado o pai da fé, ele chama cada um de nós e ele nos convida a ser um exemplo de fé, assim como foi Abraão. Deus, ele pode realizar o impossível através da sua vida. E assim como ele fez uma promessa para Abraão, ele faz uma promessa para cada um de nós. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode ser uma testemunha
desse grande amor, do grande amor de Deus. Em segundo lugar, assim como ele chamou a Moisés para resgatar, para libertar o seu povo do Egito, ele também te chama para libertar a muitos do pecado e do mundo, para entrar na terra celestial, a Canaã celestial. Deus te chama nesses dias para você ser um intercessor, assim como Moisés foi um intercessor diante de Deus em favor dos homens. Curas, milagres, sinais e maravilhas são promessas para aqueles que estão doentes. As promessas que Deus fez lá no Antigo Testamento, elas ainda permanecem para nós. O Jeová Rafá, o Deus que cura, ele cura as nações, ele cura os povos e ele nos atrai para os seus braços de amor. Deus quer usar cada um de nós no meio dessa pandemia, no meio dessa dificuldade que muitos atravessam. Milhares de pessoas em todo o mundo estão acamadas, estão sendo tratadas e muitas provavelmente não sobreviverão. E Deus quer usar cada um de nós para interceder, para que essas vidas possam conhecer o Deus verdadeiro e assim receberem a vida eterna. Assim como Deus enviou Jesus para anunciar a glória de Deus, para ser luz no meio dos gentios, no meio dos povos. Deus nos convida, Deus nos chama para sermos luz em toda a terra. Jesus, ele foi inteiramente obediente ao Deus Pai. Ele veio para obedecer ao Senhor. E assim também devemos seguir o exemplo de Deus, obedecendo às Escrituras, obedecendo os mandamentos de Deus, amando o nosso próximo, intercedendo ao nosso próximo e anunciando a eles a salvação que há em Cristo Jesus. O nosso Pai Celeste deseja que a sua glória seja vista em toda a terra. Deus te chama para ter fé. Deus te chama para ter coragem, como Moisés. Deus te chama para anunciar, levar luz aos povos e àqueles que estão na sombra da morte. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o pão da vida. A glória do Senhor, ela habita no meio de nós, através do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a glória de Deus. O tabernáculo, aquela maravilha que foi construída pela mão dos homens, que abrigava a glória de Deus, hoje somos nós que temos esse privilégio de abrigarmos a glória de Deus. Deus habita em nós pelo seu Espírito, a glória de Deus entre os homens. Como diz lá no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, nós somos o tabernáculo feito não por mãos de homens, mas pelas mãos do Deus Criador, o Deus amoroso. Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor e dela devemos ser testemunhas e anunciar a sua glória em toda a terra. Que o Espírito Santo venha nos ajudar a sermos como Abraão, como Moisés, como Jesus e tantos homens de Deus que anunciaram a salvação por toda a terra. Que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus abençoe toda a terra e possa alcançar os seus eleitos de todos os cantos do mundo. E se você está afastado da igreja, está afastado dos caminhos do Senhor, saiba que Jesus te ama e Ele quer te salvar. Ele te recebe de braços abertos. Basta se arrepender, basta o invocar, basta clamar pelo seu nome. E nós podemos ajudar você através das páginas da internet, do Facebook, do YouTube.
Nós temos as nossas escolas bíblicas e estamos à disposição, à sua inteira disposição, para ajudar todos aqueles que quiserem ter um encontro genuíno, verdadeiro e querem atender ao chamado de Deus. Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua atenção. Em nome de Jesus. Amém.